Bom, irmãos, eu gostaria de ler uma palavra de Deus aqui, da parte de Deus para nossas vidas, tendo dado sequência àquilo que a gente estávamos fazendo, né? Nós estávamos no nosso momento de oração e eu espero em Deus que o número dos que tenham se proposto a fazer isso e tenham feito sejam não pequeno. Ainda embora eu sei que ele não é pequeno porque não só é a igreja presbiteriana de Vila Açaí. Existe um mundo onde em todos os lugares existem homens e mulheres que estão comprometidos com a oração. E creio que muito mais nesses dias em que nós estamos vivendo. E no livro de Tiago, no capítulo 5, a partir do verso 13, ele diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo, e em nome do Senhor, a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu o seu fruto. Bom, eu quero considerar essa palavra porque fica muito claro no versículo de número 17 que Elias era um homem como nós, e um homem cujo a Bíblia diz que num tempo de crise moral, espiritual, foi levantado por Deus. No primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 17, quando depois de um período que a Bíblia demonstra ter sido um dos piores períodos moral da vida do povo de Israel, porque tinha como rei, considerando o pior rei, o pior ser humano, vamos assim dizer, em práticas naqueles dias. No verso de número 29 do capítulo 16 do livro de 1 Reis, fala: no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel, e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprovava mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Bom, o texto nós conhecemos muito bem na sequência dele. Diz a Bíblia que Deus encontrou um homem chamado Elias, da região de Tisbé, e levantou esse homem para se apresentar ante Acabe. E qual era o cenário? O cenário era de crise moral, espiritual, porque desde Jeroboão, um homem que se tornou terrível na sua pretensão de interferir na adoração do povo a Deus. Quando ele se torna rei, ele coloca um bezerro de ouro em Dan e outro em Betel e diz assim: é para que o povo não suba para adorar ao Senhor e se renda ao Senhor, enfim, e tem uma vida cujo agrada a Deus, a vida de adoração. Naquele momento, a Bíblia mostra que Jeroboão queria interferir na vida daquelas pessoas para que elas não fossem adoradores do Senhor. E nós sabemos que os dias que nós estamos vivendo não é diferente. Muitas coisas têm acontecido. O mundo está perdendo o senso, o bom senso, está perdendo a noção de tudo. As pessoas estão praticando coisas absurdas e terríveis contra Deus. E até mesmo não é admirável ver que homens e mulheres que vão às igrejas também estão se distanciando dos princípios. Estão vivendo como se nada tivesse acontecendo. E de repente as coisas começam a acontecer para despertar o povo. Eu entendo que naqueles dias Deus levantou Elias para fazer algo porque havia uma necessidade. E o que Elias faz? Profetiza que não choveria durante os próximos 3 anos e meio, e não choveu. A Bíblia diz que esse homem, que era como nós, porque o texto no livro de Tiago fala que ele era homem tanto quanto nós, ele orou fervorosamente para não chover. Primeiro ele ora fervorosamente para não chover, e depois ele ora fervorosamente para chover, e Deus em todas as circunstâncias o ouviu.
E qual era o propósito de Deus em não chover 3 anos e meio? Era matar o povo de fome? Não. Era fazer o povo se voltar para Deus. O que Deus está fazendo nesse momento é matar as pessoas? Também não. Mas pessoas estão morrendo, pessoas vão morrer a todo tempo. Seja por uma coisa, seja por outra. Mas o que Deus quer é que ainda que alguns morram, os que viverem, vivam para Deus. Porque não adianta não morrer e viver e continuar vivendo sem Deus. Continuar vivendo dissolutamente, praticando coisas absurdas, zombando, ou tratando até mesmo Deus de um modo tão alheio à sua realidade de vida diária. O que Deus está fazendo é chamando nós como cristão para perto, para uma prática de vida cristã autêntica e verdadeira. Que ela tenha origem, que ela tenha efeito, porque não está tendo. Nós estamos vivendo tão mornos, tão parados. E o que Deus quer? Que nós venhamos despontar, venhamos se levantar como igreja do Senhor. Então, o que Deus está fazendo hoje, a gente não está entendendo ainda, porque nós temos dificuldade de entender as coisas que Deus faz. Mas a verdade é que eu acredito que quando essa crise passar, nós vamos ver o que vai acontecer. E o que eu creio que vai acontecer é um grande avivamento. Deus vai levantar a sua igreja, homens e mulheres que querem, porque os que não querem, se não se levantarem agora, eles não vão se levantar hora nenhuma, mas aqueles que querem vão se levantar. Amém. E quando se levantarem, coisas vão acontecer no nome de Jesus, porque é o que Deus está pretendendo fazer, um grande mover, um grande avivamento, e a igreja precisa se despertar, a igreja precisa orar, a igreja precisa ser cristã mesmo, porque até então parece que nós estamos praticando religião, mas o que Deus quer é que nós sejamos cristãos autênticos, e cristãos autênticos se levanta, dá a vida, se propõe, se coloca à disposição. Então hoje, igreja, vamos se levantar. Nós tomamos uma iniciativa, e ainda é pequena, mas Deus quer muito mais. Então vamos fazer o que a palavra de Deus diz aqui. Tiago diz que Elias era um homem como qualquer um de nós. E ele orou fervorosamente para não chover, e não choveu. E depois ele orou fervorosamente para chover, e choveu. Então o que eu quero dizer é que quando nós nos colocamos à disposição de Deus, nós vamos orar e coisas vão começar a acontecer. E eu creio que elas já começaram, porque Deus está ouvindo a oração dos servos e servas dele que tem clamado. Então, em nome de Jesus, que hoje Deus tenha nos despertado para esse mover, para essa importância espiritual, e tenhamos colocado os nossos joelhos ao chão de orado. E não venhamos parar por aí, porque Deus não quer que nós paremos. Amém? Igreja do Senhor, Igreja Presbiteriana, em nome de Jesus, se levante. Deixe de lado as coisas que são de menino, porque nós temos que crescer, como disse Paulo. Amém? Que Deus abençoe, uma ótima noite aos irmãos, e que nós tomemos posse dessa palavra de Deus, porque diz Tiago que Elias era um ser humano como qualquer um de nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu, e depois ele orou para que chovesse, e choveu. Que Deus faça grandes coisas através das nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Uma ótima noite a todos, e que fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.